Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Olá, graça e paz, voltei. Hoje o nosso tema é o Pai Perfeito. E o nosso texto ele vai estar lá na primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Acompanhem comigo. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Até aqui. Essa carta de João, quando João vai escrever, ele percebe que a igreja, todos os que creram em Jesus Cristo, que agora se tornaram filhos e filhas de Deus, estavam dispersos por todo o mundo daquela época, né? E aí João resolve escrever, dando uma firmeza, uma certeza, confirmando que todos os que creram em Jesus Cristo são filhos e filhas de Deus. Então a gente vai perceber justamente nesse capítulo 3 dessa carta que João vai confirmar, vai firmar e ele vai discorrer essa certeza que somos, né? Essa nova posição que estamos como filhos e filhas de Deus, que agora nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós fomos adotados e fazemos parte da família de Deus agora, né? E Deus como nosso Pai. Então eu quero aqui despertar dentro dos nossos corações, né, a certeza, a garantia que há em Cristo e por meio de Cristo que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós sabemos aqui que Deus tem atributos, como por exemplo nós sabemos que Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável, Ele é santo e Ele é o amor. Mas existe um ponto que é justamente o que eu quero destacar aqui, que é um outro atributo de Deus, que Deus é Pai, e Ele é um Pai perfeito, que aí nós vamos perceber no decorrer de toda a história do povo de Deus, durante o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o povo de Deus deu vários nomes para Deus. Por exemplo, Deus vai ser chamado de Yahvé, né, que é o Todo-Poderoso, ou o Eterno, né, que aí vai se referenciar ao tetragrama de Deus. Deus também é chamado também, né, de Elohim, que é Deus Criador, é chamado de Adonai, que é Senhor ou Mestre, El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, né, que é Deus proverá, Jeová Rafá, que é Deus que cura. Nós temos também aí Jeová Shalom, né, que o Senhor é a paz. Nós temos também El Elohim, né, que é Deus Altíssimo, e temos El Roi, que é o Deus que vê. Todos esses títulos são atribuídos a Deus e Deus faz jus a esses títulos, porque Deus é tudo isso. Ele é o Deus Altíssimo, poderoso, o que vê, Ele é tudo isso. E o povo de Deus foram dando esses títulos para Ele no decorrer da vivência com Deus. Até nas orações vamos perceber que Deus, sendo chamado por esses nomes, ou o Senhor dos Exércitos, porque naquela época o povo de Deus, os israelitas, eles tinham muito confronto, muitas guerras, né? Eles tinham muitas batalhas. Então, quando eles iam orar, eles chamavam muito Deus a respeito dessas questões, né? Com esses nomes, com esses atributos. E aí, dentro desse Antigo Testamento, nós passamos agora para o Novo Testamento, que é aí quando chega Jesus Cristo. Que aí quando vem Jesus Cristo vem apresentar Deus como Pai. Porque aí ele já vai dizer lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 9,
que aí o próprio Jesus Cristo falando, porque só um é pai de vocês, né? Aquele que está nos céus. E até mesmo na oração, quando os discípulos vão pedir, mestre, ensina-nos a orar. E aí ele vai dizer, e talvez as expectativas deles, né, era que Jesus Cristo comece assim, o Senhor dos Exércitos, Deus Altíssimo, mas ele começa a oração, a ensinar os seus discípulos a orarem como Pai Nosso que estás nos céus. Então, um dos atributos que Jesus Cristo vem apresentar para nós, um dos atributos de Deus é que Deus é Pai. E Ele é um Pai perfeito. E aí nós temos na nossa vivência uma construção a respeito da figura do Pai. Nós possuímos um Pai terreno aqui, que a gente construímos uma imagem a respeito dele, né? Só que no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, nós vamos perceber que o pai terreno que nós temos é um pai que erra, eles são imperfeitos, eles nunca serão perfeitos, né? E devido ao nosso relacionamento com o nosso pai terreno, ou às vezes até a falta desse relacionamento, isso vai acabar refletindo inconscientemente na figura de Deus como pai. Que aí, por exemplo, nós temos algumas figuras de pais ruins, de pais autoritários, que nada pode, está tudo errado, né? O filho nunca faz nunca faz algo certo, né? Os filhos não sabem de nada, ou seja, é um pai que briga, que corrige, que nunca abraça, é um pai que é intocável. E muitas vezes transferimos essa figura que nós recebemos aqui como pai terrestre para Deus. Que quando nós não conseguimos muitas vezes nos relacionarmos com Deus, por causa que nós sempre fomos criados com uma distância dos nossos pais terrestres. Então na hora de nós termos um relacionamento, nós transferimos essa imagem para Deus como Pai. E aí nós muitas vezes não conseguimos ter uma intimidade profunda com Deus. E também temos outros perfis, né, de pais. Por exemplo, como os pais permissivos, que o filho tudo pode fazer, tá tudo liberado, o filho ou a filha faz tudo o que quiser. Os amigos vão olhar e vai falar assim, rapaz, você tem um pai perfeito. Outros vão olhar, né? Outros pais vão olhar e falar, nossa, esse pai é perfeito. Mas eu digo para você que não é um pai perfeito, porque estão enganados, né? Há ainda figuras de outros pais terrestres, né? Aqueles que são amorosos, são homens de honra, mas aqueles que, todos esses, mesmo são amorosos, são homens de honra, eles terão pontos de falhas. Outros irão decepcionar, outros irão trair os seus próprios filhos, outros serão abusadores, né? Outros irão espancar seus filhos, outros são mais violentos, mentirosos, temos pais drogados, pais alcoólatras, né? Seja lá qual for o perfil de pai que você tem recebido como pai terrestre, todos esses são perfis que nós vamos encontrar de pais aqui na Terra, né? E muitos filhos vão projetar essa figura de pai em Deus, querendo muitas vezes que Deus seja um pai permissivo, que deixa você fazer tudo o que você quiser. E aí até mesmo dentro da própria igreja, nós caminhamos dentro da própria igreja, vão projetar esse tipo de figura em Deus e vai querer fazer tudo o que quiser dentro da própria igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo recebendo uma porção toda semana, diariamente, irão querer fazer tudo o que quer. Mas existe um risco muito forte e vai acontecer de você ofender a santidade de Deus, ofender o caráter de Deus, porque o Deus, ele é um pai santo, ele é um pai longânimo, ele é um pai benigno e a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, né? E temos que entender que a perfeição de pai nós só vamos encontrar no Pai Celeste. Somente Ele vai ser um Pai perfeito, né? E Ele nos ama de uma maneira que Ele não nos esqueceu de maneira nenhuma. Pelo contrário, Ele
resolveu pagar o preço que era necessário para toda a humanidade, entregando o seu único filho. Por isso que hoje nós vemos o Filho unigênito de Deus entregue para cumprir aquilo que era necessário por causa do pecado da humanidade. E aí ele ressuscita como primogênito, né? E o próprio Jesus, ele vai nos dizer que o Senhor nos ama, porque ele vai dizer assim, ó, lá em João, no capítulo 14, no verso 23, se alguém me ama, Jesus Cristo falando, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, ou seja, para você, para mim, e faremos morada, ou seja, o próprio Deus morando em nós, né? E isso é um Pai perfeito. E aí no início que nós lemos nesse texto da carta de João, vamos perceber que o amor de Deus ele prevalece sobre essas coisas. Por isso que ele nos adota como filho, por causa que ama toda a humanidade. E os versículos vai nos lembrar que agora somos filhos por causa do grande amor de Deus, né? E Deus ele não vai nos amar não por nossos méritos, não porque nós merecemos, mas por causa que a natureza de Deus é o amor, né? E Ele nos adotou como seus filhos e filhas, independente das nossas falhas. E a misericórdia de Deus é evidente em sua disposição de perdoar os nossos pecados, de dar novas oportunidades para nós. E aí, para nós entendermos melhor como Deus é perfeito a respeito dessas questões e como nós devemos dar ouvidos a Deus como Pai perfeito, que lá em Hebreus capítulo 12, lá no versos 5 e 6, vai estar escrito bem assim, ó, o autor de Hebreu relembrando a todos que são filhos de Deus, né? Que aí ele vai dizer assim, ó, e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor e nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Aqui nós vamos perceber 3 coisas que Deus ele corrige, ele repreende e ele castiga. Por quê? Porque ele ama você. Se você está passando por algumas situações, passando por algum deserto, por alguma provação, por algo, ou está tranquilo, é porque Deus te ama. Por isso que Ele vai nos colocar diante dessas questões. Se Deus não nos amasse, Ele não fazia nada, Ele não nos repreendia, porque o objetivo de Deus é nos repreender, é nos corrigir, é nos castigar, de maneira que nós vamos sendo moldados para habitar o céu, porque nós precisamos ter um formato de Cristo, nós precisamos ter a forma de Cristo, e aí isso, Deus vai construindo, vai nos moldando, vai nos formando no decorrer da nossa vida com Cristo. E se Ele não quisesse que nós habitássemos, se Ele não quisesse que nós passássemos pela porta que é Jesus Cristo, Ele não iria fazer nada, mas pelo contrário, nós vamos perceber que Deus quer nos moldar de maneira que nós habitemos o céu, a nova terra, a nova Jerusalém que virá. E aí o próprio Jesus Cristo, ele vai confirmar isso lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 19, que o próprio Jesus Cristo vai falar bem assim, ó, em uma das cartas para a igreja, que ele vai dizer, ó, eu repreendo e disciplino, Jesus Cristo falando, e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Então esse versículo vai nos mostrar que Deus através da expressão do seu amor, que Ele é o amor, Ele cuida de nós, Ele vai nos repreender, Ele vai cuidar de nós, dizermos aonde nós devemos nos arrepender. E Ele chama, Jesus Cristo vai nos dizer que nós devemos ser zelosos com a palavra de Deus. Então nós devemos entender que o Pai perfeito é Deus, é o Pai celestial.
nós vamos percebendo que dentro, quando nós temos esse relacionamento e aprofundando com Deus, nós vamos entendendo que Deus será o nosso protetor e será o nosso provedor. Ele proverá todas as coisas, Ele não vai nos deixar sozinho, Ele vai nos garantir o socorro, que o próprio salmista, lá no Salmo 21, o salmista vai dizer, eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E Ele mesmo responde, através do poder do Espírito Santo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o nosso socorro, o nosso provedor, o nosso protetor vai vir de Deus, porque Ele é Pai perfeito, porque Ele quer proteger você tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis, tanto das coisas que estão na terra quanto das coisas que estão nas regiões celestiais. Deus vai nos proteger de todas as coisas e vai nos moldar para que eu e você habitemos o céu juntos, junto com Ele. E nós vamos perceber no verso 2 que o próprio João vai nos dizer que por enquanto nós não vemos Ele, mas chegará um dia que nós iremos ver Ele como Ele é. Então receba no seu coração que Deus é o Pai perfeito. Mesmo que o seu pai terrestre te abandonou, se você nunca conheceu, se ele morreu, Deus tem poder para preencher você, para habitar dentro de você. Ele deixará esse vazio que está dentro de você e irá preencher com a presença do poder do Espírito Santo de Deus. O Pai celestial é o Pai perfeito. Então que você receba essa paz, que você saiba que você é muito amado por Deus, que o Pai é um Pai celestial, amoroso, perfeito, e Ele é infinitamente mais do que você pensa, Ele é infinitamente perfeito, Ele não tem crises, Ele nunca te deixará, Ele não dorme, Ele cuida de você o tempo todo, Ele nunca fica doente, Ele nunca morre, Ele nunca estará longe de você. Pelo contrário, Ele mora dentro de você e estará com você para sempre. Ele estará com você para sempre. Receba essa palavra no seu coração e saiba que Deus ama você e Ele é um Pai para você. Ore comigo. Pai, obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra me garante que o Senhor é o nosso Pai, é o meu Pai, o Pai perfeito. Obrigado porque o Senhor providencia todas as coisas, nos protege, é o nosso provedor. Nós somos dependentes do Senhor, meu Deus. Independente de como tivemos a nossa figura aqui do Pai terrestre, o Senhor é perfeito em todas as coisas. Assim, meu Deus, nós descansamos e queremos sentir a paz do Teu Santo Espírito. E aqui entregamos tudo diante do altar da Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.